Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Vamos a mais uma palavra. Abra sua Bíblia, se for possível, no livro de Apocalipse, capítulo 2, que está escrito assim: Tenho contra ti, porém, o fato que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volte às obras que praticavas no princípio. Essa é uma passagem bem conhecida, a gente repete ela várias vezes para falar daquele primeiro amor, daquele fogo que ardia no nosso coração quando nós nos convertemos. Nós sabemos que essa carta é dirigida à igreja de Éfeso. João escreve, amando de Cristo, envia essa igreja. Nós vemos qualidades sobre ela. Ela é uma igreja que trabalha, persevera, é uma igreja que tem doutrina, que coloca à prova os falsos apóstolos, que sofre, enfim, aparentemente é uma igreja muito madura. Agora, que primeiras obras são essas que João está escrevendo aqui? Evidentemente, para os receptores daquela igreja, era muito clara essa orientação de Cristo, porque eles estavam vivendo ali e eles conseguiam identificar ali o curso da história, como eles eram no início e como eles estavam naquele momento. Né? E apesar de parecer que houve uma evolução, para Jesus eles deixaram algo de suma importância no meio do caminho, que foi o primeiro amor. Então, se a gente ficar, não buscar a resposta, e que primeiras obras são essas, a gente vai ficar no subjetivismo, né? E aí é o que muitas vezes acontece com essa passagem. Cada um coloca o primeiro amor como bem entende. Uns dizem que é esse fogo ardente, que a pessoa tem culto aqui, ela tá lá, não falta em culto, enfim. Aquela questão subjetiva mesmo que cada um tem. E de fato, o primeiro amor tem relação com isso sim, mas objetivamente dentro das escrituras, como dizia a W. Pink, as escrituras explicam as escrituras. Então, que primeiras obras essas? Então a gente precisa ter uma orientação, uma elucidação pelas escrituras para saber o que a igreja de Éfeso deixou de fazer e nós precisamos tomar cuidado para também não fazer. Para isso a gente tem que ter Atos capítulo, a partir do capítulo 18, começa no capítulo 18, depois parte para o capítulo 19, em que Atos conta a história de Paulo, né? Tá falando das viagens de Paulo, e entre essas viagens, Éfeso está ali no meio do caminho, e Paulo evangeliza essa cidade, Paulo discipula esse povo recém-convertido aí. Então, quem funda a igreja de Éfeso é nada mais, nada menos que o apóstolo Paulo. E é interessante aqui porque Paulo ele vai até lá e ele fica durante algum tempo, e ele durante 2 anos, depois leia lá no capítulo 19, e diz que ele ensinava diariamente. Isso é muito importante para que a gente veja como se a igreja se desenvolveu. A base dela era um ensino diário, meus irmãos, diário, diário. Isso aqui é algo que mexe comigo, porque hoje a gente tende a buscar menos cultos, menos relação, né, menos contato um com os outros, mas como que a gente vai aprender, como a gente vai se desenvolver sem esse contato, sem essa aproximação? Paulo mostra aqui, e Paulo começa o desenvolvimento e crescimento dessa igreja com uma questão diária, que já nós não vemos nos nossos dias. Então, a importância da palavra, do ensino e a constância disso fez com que essa igreja crescesse de forma aí muito relevante. Mas esse não é o ponto. Eu quero desenvolver. Então, Paulo faz isso, que a igreja cresce. E aí é que a gente tem uma série de fatos, né, que acontecem ali. Então, primeiramente, eles só ouviram sobre o batismo de João, foram batizados de João, depois eles foram batizados em nome de Jesus Cristo, e aí eles receberam o Espírito Santo. Então, teve um avivamento lá, começaram a falar em línguas, foi aquele Pentecostes, aquela coisa linda. E com isso, Paulo começou a desenvolver esses ensinos. Então, olha o contexto, né? Olha a vida desses homens. Primeiro eles aprendem sobre o Espírito Santo, algo que eles dizem, eles mesmos relatam que nem ouviram dizer, e logo em seguida eles são batizados, recebem esse Espírito, têm uma experiência com esse Espírito e depois eles começam a aprender. Então é aquela dualidade entre experiência e palavra
que fez com que essa igreja se desenvolvesse. E aí a gente chega nas características iniciais dela. Então, o que esse contexto todo gerou para essa igreja? Lá no versículo 17 do capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, diz assim, que aqui falando do episódio daquele bem conhecido, que um homem tentou expulsar demônios pelo nome do Jesus que Paulo pregava e ele acaba apanhando e tudo mais. E ele diz que esse episódio se tornou conhecido por todos os que moravam em Éfeso, tanto os judeus como os gregos. E todos se encheram de temor. Aqui é a primeira característica, temor. Havia temor entre eles. Então, a primeira característica que é apontada lá, o primeiro amor ou as primeiras obras, é o temor. O temor, o Senhor, esse ambiente de responsabilidade, esse ambiente de cuidado, de zelo, que aparentemente nós às vezes perdemos um pouco. É evidente que Deus é nosso Pai, que nós temos liberdade diante dele, mas essa dualidade entre a bondade, a misericórdia, o amor de Deus e a sua santidade, ela deve estremecer o nosso coração. Justamente, acredito eu, e particularmente é isso que faz Deus ser Deus na minha vida, que ao mesmo tempo que eu me sinto plenamente amado, plenamente acolhido por Ele, eu também tenho esse zelo, esse temor, né, de decepcioná-lo ou de pisar em algum local que eu não deva, né? Muitas vezes eu estou orando e às vezes a presença vem e eu sou envolvido, e é muito interessante que eu tento segurar minha mente para tentar não pensar em nada ruim, não pensar algo, né? Porque você fala, não, eu não posso estragar esse momento, eu não posso, sabe, me perder aqui no meio. Então esse temor ele deve existir, porque o Deus que nós servimos continua sendo santo. Então a primeira característica das primeiras obras de Éfeso, nós conseguimos identificar aqui por Atos 19, que era o temor. Mas não só isso, meus irmãos. Também diz que o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Então é como se houvesse uma evolução, ou como se eles constantemente propagassem o nome de Cristo. E isso é muito importante, isso é muito, é algo que nós devemos considerar. Porque, às vezes, o que nós vemos hoje é o nome dos homens sendo engrandecidos. Então, há uma mídia, uma propagação ao entorno de pessoas, né? Com carisma, com pastores, apóstolos. Então, às vezes, toda a igreja ela é estruturada em torno dessa pessoa. E aí é essa pessoa que ganha notoriedade, né? E aí, sucessivamente, a igreja e as coisas vão acontecendo de uma maneira diferente do que aconteceu com a igreja de Éfeso ali no primeiro amor e nas primeiras obras, né? Então, esse é um ponto muito importante, em que Cristo era Cristo que era agradecido, não era Paulo, não era nenhum outro homem que tinha o nome ali evidenciado na igreja de Éfeso, a não ser Cristo. Então, essa era uma característica muito importante que talvez a gente também tenha se perdido um pouco. E aí também fala daqueles que praticavam magias, né? Eles ajuntavam os seus livros na presença de todos e queimavam esses livros. E aí que ele calcula a estimativa desses livros, né, do valor, 50 moedas de prata, que é algo também muito importante, porque se há temor, há também uma análise dos próprios atos e das próprias ações. E, meus irmãos, no arrependimento, quando nós nos arrependemos de certas coisas, com toda certeza, aquele arrependimento verdadeiro vai gerar algum tipo de prejuízo financeiro. E às vezes esse é o pecado mais difícil de nós nos arrependermos, que não é só o arrependimento, mas a nossa ação, a nossa reparação daquilo que nós estamos fazendo de errado, aquele reajuste que nós temos na nossa vida,
ele pode trazer prejuízos. Então, às vezes é um negócio que não deveríamos ter feito, algo ilícito que nós tivemos algum benefício. Aqui ele fala de magia, mas no nosso contexto pode ser infinitas coisas que nós praticávamos, e se nós deixarmos de praticar hoje, nós acabamos tendo algum tipo de prejuízo. Isso é muito, como posso dizer, muito evidente nos nossos dias, né? Nós vemos muitas pessoas se dizendo cristãos, se convertendo e se batizando e tudo aquele, né? E amém, Deus conhece o coração, sabe quem se converte ou não verdadeiramente, mas muitos continuam nas mesmas práticas. Então, se estão embaladas em vida mundana, ganhando dinheiro na vida mundana, eles continuam fazendo isso, sob o argumento que é o trabalho e que se eles pararem, eles vão ter um prejuízo. Mas aqui fica claro que esses mágicos, né, eles têm um prejuízo grande, mas eles se arrependem e eles não consideram isso como uma perda em detrimento ao arrependimento e à conversão verdadeira ao Senhor. Então a gente tem que ter isso em mente. A gente fala muito de perdão, de mudança de rota, e esquecemos que isso pode gerar, e a gente tem que estar pronto para assumir isso. E aí, por fim, ele diz que a palavra do Senhor crescia. A palavra volta ao cenário e mostra esse desenvolvimento da igreja. Então, toda igreja madura, toda igreja que está nas primeiras obras, ela é caracterizada por uma ênfase, um crescimento na palavra. E o crescimento na palavra, meu irmão, é difícil, porque a gente, como igreja, é muito difícil a gente se desenvolver e acontecer isso aqui. Isso aqui não é algo comum, ou a gente se acha muito maduro como igreja, mas não é uma crítica, meus irmãos, mas eu fico me perguntando como, né, algumas igrejas grandes com 30 cultos num dia, como que há um desenvolvimento, como que a gente consegue controlar um desenvolvimento uniforme entre as pessoas, né? Como a gente consegue garantir que aquele irmãozinho que for no culto de manhã tenha um desenvolvimento e receba a mesma porção e na mesma medida que o irmão da noite, para que ele se desenvolva em igualdade e a igreja se desenvolva em como um todo. Então, é preciso haver, mais uma vez, essa unidade, essa aproximação quase que diária para haver esse crescimento. Então, é um desdobramento de coisas que volta no primeiro ponto, que é a palavra, que é de onde, né, todo o nosso alimento surge. Então, a gente precisa voltar a esse caminho. Então, qual que é o ponto aqui? O ponto é, o que é o primeiro amor? Quais são as primeiras obras que Cristo fala? Igreja de Éfeso, volta lá, volta em Atos 18, Atos 19. Apesar de você ter aparentemente se desenvolvido, vocês precisam voltar, retomar lá ao temor, à centralidade do louvor e adoração e crescimento do nome de Cristo e da admissão. E aí tem um ponto que eu deixei passar aqui, que é a admissão dos pecados, né? No meio desses acontecimentos, começou a haver confissão de pecados públicos no meio da igreja de Éfeso. Esse é um ponto importante, iria passar, mas eu olhei aqui na anotação e ele é de suma importância. Eles começaram a confessar os pecados, a Bíblia diz em público, né? Então, essa confissão de pecado também precisa voltar, né? A última vez que a gente viu essa confissão, assim, como igreja, mas a gente não está falando de fazer vídeo na internet, né, de retratação, falando de como igreja, você diante do seu irmão, você se expor, né? Você se expor. Isso precisa retomar. Mas sem esse ambiente de temor, sem esse ambiente de centralidade em Cristo, sem esse ambiente de continuidade e a proximidade das pessoas, não vai haver confissão de pecados. Essa confissão de pecados, ela existe num ambiente de amor, né? Só existe num ambiente de amor, num ambiente que você sabe que não vai ser julgado, num ambiente que você sabe que não vai ser apontado, num ambiente que você sabe que não vão sair dali fofocando sobre a sua vida, sabe que ali é uma família, que todos estão prontos para juntos
né, buscar a Deus, se santificar. Então, sem amor e sem temor não existe confissão de pecados. Então não adianta a gente dar um sermão de moralidade, falar que é necessário confessar pecados uns aos outros, se na nossa igreja a gente não consegue manter e criar ou estar em um ambiente de amor, tá? Então, essa é a palavra de hoje. Volte, analise esses itens, analise o texto, vai lá em Atos 18, 19, analise o texto e veja se você precisa voltar às primeiras práticas ou se esses elementos estão na sua vida. Depois que você vê se esses elementos estão na sua vida, veja se está no ambiente da sua igreja. Porque o convite de Cristo é a igreja voltar. Então não basta você, né? Mas andorinha sozinha não faz verão. Então volte, analise o seu contexto. Se for necessário, abra essa Bíblia, essa passagem com os irmãos da sua igreja e fala, vamos voltar a esse ambiente. Amém? Fique com Deus.